Olá! Hoje eu vou falar um pouco sobre o meu artigo que foi publicado recentemente na Self, que é a revista do Instituto Jungiano de São Paulo. Esse artigo eu faço uma relação entre os experimentos com psicodélicos que foram feitos no Imperial College de Londres e no Hospital St. Hopkins, nos Estados Unidos. Faço uma relação desses estudos com a teoria dos arquétipos do Jung, para mostrar como esses experimentos podem ajudar a gente a entender os mecanismos cerebrais que estão relacionados com a produção das fantasias que o Jung descreve como arquetípicas, né? Então, para começar, é importante a gente definir o conceito de arquétipo, né, e de onde o Jung tirou isso. Então, o conceito de arquétipo surge na prática clínica do Jung, onde ele começou a ver que certos temas recorrentes surgiam nos delírios dos pacientes esquizofrênicos e nos sonhos dos pacientes dele. Ele viu que essas produções involuntárias da psique mostravam temas recorrentes, e esses temas eram muito parecidos com temas recorrentes da mitologia. Então, ele vai escrever isso aqui sobre a definição de arquétipo, né? A frequente retomada de formas e imagens arcaicas de associação, observadas na esquizofrenia, me forneceu pela primeira vez a ideia de um inconsciente que não consta apenas de conteúdos originários da consciência que se perderam, mas de uma camada ainda mais profunda, dotada de caráter universal, como são os motivos míticos característicos da fantasia humana. Esses motivos não são de modo algum inventados, e sim descobertos, constituindo formas típicas que aparecem de maneira espontânea e universal, independentes da tradição, nos mitos, contos de fada, fantasias, sonhos, visões e ideias delirantes. Uma investigação mais cuidadosa mostra que se trata de atitudes típicas, de modos de agir, de formas de ideias e impulsos que devem constituir o comportamento tipicamente instintivo da humanidade. Então foi isso aqui que ele chamou de arquétipo, né? São essas estruturas universais que são responsáveis pela produção desses conteúdos psíquicos que têm características similares ao redor do mundo todo, né? Isso aparece tanto nos produtos coletivos, igual nos mitos, nos contos de fadas, nas religiões, como nos produtos individuais, como os sonhos, as fantasias, as ideias delirantes. Elas mostram esse mesmo padrão, né? E aí o Jung vai levantar a hipótese, então, de que o sonho seria a expressão de uma forma de consciência mais instintiva do ser humano, que era o estado de consciência principal do homem num estado evolutivo anterior. Então é como se o homem primitivo vivesse numa espécie de sonho em estado de vigília, né? Essa é a hipótese que o Jung levanta, baseada em Nietzsche, né? Na verdade, Nietzsche foi o primeiro que levantou essa hipótese, sobre os mitos e os sonhos serem uma expressão dessa forma ancestral de ver o mundo. E aí neurocientistas mais recentes, como o Jack Panksepp, o Carhart Harris, vão falar sobre essa hipótese também, né? Então, como que o Panksepp observou isso? Ele começou a ver que as redes que são ativas, as redes cerebrais, né, que são ativas durante o sono REM, que é o sono a fase do sono que a gente fala que produz os sonhos, as redes cerebrais ativas nesse momento são mais antigas do que as redes cerebrais ativas, né, na consciência do estado de vigília. Então, as redes cerebrais responsáveis pelos sonhos, elas são mais ancestrais do que a rede ativa que dá origem à nossa consciência de estado de vigília hoje. Então, o Panksepp vai entender que a consciência ancestral era muito mais um estado de sonho, também um estado de vigília, né, um sonho que mistura os dois, do que o que a gente entende por consciência hoje, né? Então ele também vai fazer esse paralelo. Só que ele vai chegar nisso, não igual o Jung, observando os padrões recorrentes dos mitos, ele vai chegar nisso observando a fisiologia do cérebro, né? Então, um dos problemas do conceito de arquétipo é que as fantasias que a gente considera arquetípicas, elas têm qualidades mitológicas, que estão ligadas, obviamente, com a religião, que toda religião tem um mito na base, um mito fundador. E os cientistas, eles não gostam muito de coisas que se relacionem com mitologia, porque eles têm muito medo de ser acusado de misticismo, etc. Mas é o que o Jung vai dizer, né? Que ele não tem culpa se o cérebro humano produz esse tipo de fantasia. Então ele não está afirmando que existe uma base metafísica para os mitos, né? Como se os mitos representassem uma realidade metafísica, mas que eles são produtos espontâneos da psique e têm um significado psicológico, né? Pelo menos é isso que a gente pode dizer sobre os mitos, no mínimo.
Então, Jung só está descrevendo essas fantasias e os efeitos psicológicos dela, né? Sem entrar no mérito de existência de deuses ou não. Essa é uma discussão que ele não entra. Então, é isso que o Jung vai observar, né? Esse ponto do fenômeno religioso que ele vai observar. E aí ele vai perceber que essas fantasias, então, arquetípicas, que têm essas qualidades que a gente considera místicas, elas estão associadas com esse estado rebaixado de consciência, né? Que é o que acontece nos sonhos, e existem outras formas da gente tentar buscar voltar para esse estado de consciência ancestral, primordial, que aí seriam através dos rituais religiosos, da meditação, das danças circulares. São várias formas de entrar num transe religioso. Então, para você rebaixar a consciência, para voltar para esse estado de consciência anterior, né, mais ancestral, e aí ter experiências com características místicas, arquetípicas. Né? E aí o Carhart Harris, que é esse outro neurocientista que eu citei, ele vai dizer que uma das formas de você retornar para essa consciência primária, que ele vai chamar de consciência primária, é o consumo de psicodélicos. Então ele vai ver que nesse estado de consciência primária, as pessoas também são muito mais propícias a ter experiências místicas, né, que elas descrevem como experiências religiosas. Então, como que ele chega nessa conclusão? Ele vai dar a psilocibina, né, que é o princípio ativo do cogumelo, para os pacientes dele, né, e aí depois que eles têm a experiência deles, quando eles voltam para o estado de consciência regular, ele vai dar uma escala para eles preencherem, e são 2 questionários que são usados para classificar experiências místicas, né, para saber se elas entram nessa categoria de experiência mística. Esses questionários, então, eles vão ter várias perguntas relacionadas com componentes universais das experiências místicas ao redor do mundo, independente de cultura também e tradição, né. E aí esses 2 questionários estão no artigo que eu escrevi, né, eu coloco os itens deles lá. E um deles é o MEC, que é o questionário de experiências místicas, e o outro é o ASC, que é o questionário de estados alterados de consciência. Então essas características que estão ligadas com as experiências místicas, né, por exemplo, o sentimento de unificação com o todo, né, que não existe mais essa separação, mas que tudo está junto, está conectado, é um sentimento comum das experiências místicas. O sentimento de transcendência do tempo e espaço, de estar fora do tempo e espaço. O sentimento de eternidade e imortalidade também é extremamente recorrente. O sentimento de plenitude de sentido, né, de que a vida tem um sentido muito profundo, de que tudo tem sentido, de que tudo faz sentido, né? Isso são expressões que as pessoas usam. E a inefabilidade, né, que é esse sentimento de ter uma clareza muito grande de algo, mas não conseguir expressar em palavras. E aí ele continua com as listas, né? Tá tudo direitinho lá no artigo. E aí o Jung também, eu vou mostrar ali que todas essas qualidades que estão ligadas com as experiências místicas também surgem quando as pessoas têm uma experiência com os conteúdos que o Jung classificava de arquetípicos, né? Os sonhos arquetípicos, por exemplo, vêm com esse sentimento de imortalidade, de transcendência do tempo e espaço, de plenitude de sentido, etc. Então essas 2 coisas estão relacionadas. Então a gente vê que, e outra coisa que o Carhart Harris observa, é que durante o consumo dos psicodélicos, o padrão de funcionamento cerebral muda para um padrão que é muito parecido com o que acontece durante o sono REM, que é o mesmo que o Panksepp falou, né, que eu citei. Então, todas essas coisas que eu estou comentando aqui, elas estão ligadas por esse mesmo padrão de funcionamento cerebral. As experiências místicas, os sonhos, o padrão durante o consumo de psicodélicos, todos eles estão ligados desse mesmo padrão de funcionamento cerebral que o Carhart Harris vai chamar de consciência primária, e os arquétipos também estão dentro desse padrão de funcionamento cerebral, nas experiências arquetípicas. Então, como que o Harris vai explicar esse desenvolvimento da consciência primária, que é essa consciência ancestral que tem essa característica mais mitológica e instintiva, né, que está ligada com as experiências místicas, para a passagem para a consciência secundária, que é a consciência do ser humano adulto que a gente tem hoje, né? Então, ele vai dizer que existe um período no desenvolvimento onde a consciência primária é dominante, que acontece ali na infância, né? E que as conexões sinápticas que o cérebro faz,
entre os neurônios, elas são muito mais aleatórias na infância e elas são muito mais sensíveis. Então, qualquer perturbação emocional gera uma cascata de efeitos e de conexões aleatórias, né? Então, é um padrão de conexão muito aleatório e muito sensível a perturbações emocionais. Então, por isso que ele vai chamar de cérebro entrópico, né? A teoria do cérebro entrópico, porque entropia vem dessa desordem inicial, desse caos. Então, por isso que as respostas emocionais das crianças, elas são muito mais intensas do que a do adulto. Ela chora muito, ela fica muito irritada, ela é muito mais fácil de ser perturbada, né? Emocionalmente do que um adulto funcional. Então, as crianças, elas estão com essa consciência primária dominante e o elemento da fantasia, ele é muito predominante na infância também. Ela vive num mundo muito mais mágico do que o adulto, né? Então, a criança tem medo de monstro como se fosse algo real. Não adianta você dizer para ela que não existe, porque aquilo faz parte do universo dela, né? Ela tem muito mais medo de monstro do que de um ladrão ou de qualquer coisa desse tipo. Ela costuma ter medo de elementos mais fantasiosos, né? Então, o adulto ele já tem uma consciência secundária que vai surgir e vai pegar esse padrão aleatório de conexões iniciais e vai suprimir essa entropia. Então, algumas dessas conexões elas vão ser podadas, né? Vai ser selecionadas só alguns dos caminhos mais previsíveis. E aí vai dar origem a um segundo estado de consciência que ele é muito mais previsível e estável, que é a consciência secundária. Então isso surge com o fortalecimento das conexões entre as regiões dos lobos temporais, do córtex pré-frontal e do córtex cingulado anterior. Então são essas regiões conectadas que dão origem ao que o Harris vai chamar de Default Mode Network, que é a rede modo padrão. Então, tem o estado caótico inicial, surge depois essa Default Mode Network, que é essas conexões entre as diferentes regiões do cérebro, que vai suprimir esse caos e dar origem a um estado mais sincronizado de funcionamento cerebral, né? Só que o que pode acontecer, então, é que aí, quando você tem esse padrão de conexão cerebral mais previsível, vai surgir um senso de identidade mais estável, e o que a gente fala que é aí que surge a sensação de um eu estável, né? Só que isso pode surgir também um padrão de comportamento que não seja funcional, né? Um padrão de comportamento que seja patológico e que se consolida como parte da identidade do indivíduo. Então, ele fica preso dentro desses padrões. Então, isso dá origem a vários tipos de psicopatologia. Os vícios são uma dessas formas de comportamentos repetitivos que passam a fazer parte da identidade do sujeito, mas que são disfuncionais. A depressão também são padrões de pensamentos e uma forma de ver o mundo que se enraiza, mas que é patológico. O transtorno obsessivo-compulsivo, são várias expressões de padrões de consciências muito rígidos que são disfuncionais. Então, a ideia para se livrar desses sintomas é justamente tentar desfazer esses padrões de comportamento e substituir por outros mais funcionais. Então, como que o Harris vai falar isso que os psicodélicos podem ajudar nesse processo? Ele vai dizer que quando você toma um psicodélico, ele vai agir nessa rede modo padrão, que é responsável pela consciência secundária, e vai desfazer as conexões temporariamente. Então você sai do estado de consciência secundária do adulto e volta para aquele estado meio infantil, que parece um sonho em estado de vigília. Então, se você quer entender o que é um sonho em estado de vigília, o que isso significa, é o que acontece quando você toma um psicodélico. Aquilo ali é um sonho em estado de vigília. Então, o Harris vai falar que é isso, que você tomou o psicodélico, vai desativar essa rede modo padrão, que é responsável pela essa identidade mais estável, vai voltar para um padrão de funcionamento mais instintivo e aleatório, e aí você vai conseguir experimentar outras formas de ver o mundo, outras formas de conexão cerebral, e aí isso permite que você, depois que voltar para o seu estado de consciência secundário habitual, você consiga fazer modificações no comportamento com mais facilidade. Então é isso que os psicodélicos eles têm mostrado, que ele ajuda em vários transtornos que envolvem padrões repetidos de comportamento, tipo os vícios, a depressão inclusive que não conseguiu ser tratado por outros medicamentos. Pessoas que tomam psicodélicos conseguem, às vezes, diminuir esses sintomas, né?
Então, tem vários estudos do Harris e do Griffiths que mostram esse tipo de coisa que estão citados lá no artigo. Então, mas o que acontece, pra gente entender, o que acontece quando você toma um psicodélico é uma dissolução do seu eu, né? E um retorno para esse estado caótico inicial e depois um ressurgimento desse eu modificado. Novos padrões de comportamento se consolidam, né? Tem a possibilidade disso acontecer. E é exatamente isso um dos temas arquetípicos que o Jung vai mais citar na obra dele, que é o mito da morte e do renascimento do herói. Então, como que é esse mito normalmente, né? O herói ele vai lutar com um dragão, ele inicialmente ele é engolido, ou ele desce no mundo dos mortos, ele morre, e depois ele volta, né? Ou ele mata o dragão por dentro, consegue sair, ou ele volta desse mundo dos mortos e volta transformado, ele volta modificado, né? Um padrão que o Joseph Campbell também fala bastante na obra dele. E aí a gente consegue ver uma analogia entre essa dissolução do eu que acontece quando você toma os psicodélicos e esse retorno para o caos, que é como se fosse ser engolido pelo dragão, e depois essa volta transformada, né? Então essa interpretação que o Jung vai fazer do mito alquímico, né? Do rei que se dissolve na água e depois volta transformado. Ele vai fazer até uma tabela nesse livro aqui, que é o Mysterium Coniunctionis 2, onde ele vai mostrar as fases do processo alquímico, né? Dessa morte e do renascimento do rei. Então é isso aqui que ele vai falar, né? Ele divide em 4 fases o processo, né? Então, a primeira é o rei doente e enfraquecido pela velhice que se prepara para morrer. Então é que ele vai dizer aqui, ó, tem uma atitude consciente que já não está mais funcionando, que precisa ser modificada. Um padrão de consciência que se tornou disfuncional, né? Esse é o rei doente, né? A consciência como esse dominante, como esse rei. A segunda fase, né? O rei desaparece no corpo de sua mãe ou se dissolve na água, né? Então o que acontece é um mergulho do eu no inconsciente, que é essa volta então que a gente pode entender da consciência secundária para a consciência primária, esse retorno para o caos, né? A terceira parte é a gravidez, o leito de doente, os sintomas e os jogos de cores. Então vai acontecer um drama meio caótico, que é uma reorganização da consciência dentro do inconsciente, essas conexões, né? E que é o conflito e a síntese entre a consciência e o inconsciente. E a última fase é o surgimento de uma nova dominante, né? O filho do rei que renasce, né? O hermafrodito, o rotundo, etc. Que são esses símbolos de totalidade, do si mesmo, né? Então é esse processo de dissolver uma atitude consciente, ela volta para o inconsciente ali, faz outras conexões e depois volta transformada, né? Possibilita uma modificação no padrão de comportamento, na forma de ver o mundo, etc. Que é o que acontece nas experiências com psicodélicos. Então, a gente pode entender que esse mito de morte e renascimento, ele tem uma base neurológica de um processo de reorganização da identidade, que é sentido como uma morte, né? Um despedaçamento e uma reorganização da nossa identidade. E é isso que o Jung vai falar que é o objetivo principal da psicologia analítica, é a modificação da atitude do paciente. Então ele pega essa atitude que está defeituosa, vai analisando os materiais que surgem do inconsciente para entender que modificações precisam ser feitas nessa atitude, e aí depois ele ajuda o paciente a implementar essas modificações, né? Mas as direções de para onde a modificação tem que ser feita vêm do próprio inconsciente. E é isso que acontece nos experimentos com psicodélicos também, que o Harris registrou. Não são eles que estão sugerindo para pessoas o que elas têm que mudar no comportamento delas. Não, elas tomam o psicodélico, elas têm a experiência mística e elas voltam com um insight que ajudam elas a modificar o comportamento, né? Então a gente vê que tem um paralelo bem interessante entre os dois. E o Jung vai falar que se os alquimistas, então, tivessem acesso aos conceitos da psicologia, provavelmente eles veriam esse mito dele da morte e do renascimento do rei como esse processo de mudança de uma atitude psicológica que se tornou disfuncional. E da mesma forma a gente pode imaginar que o Jung, se ele tivesse acesso a essas evidências da neurociência que a gente tem hoje, ele veria nesse processo da consciência secundária se modificando depois de uma volta para o estado de consciência primária como a base neurológica desse processo de mudança de atitude. Então todas essas coisas elas se conectam bem. Só que tem uma diferença na concepção do Jung para os psicodélicos da concepção que hoje a gente tem, né? Porque nesses estudos que eu estou dizendo, que eu citei do Carhart Harris ou do Griffiths, né? Eles só se concentram na remissão dos sintomas. Então,
A pessoa tomou psicodélico, ela tinha sintoma depressivo e depois esses sintomas diminuíram. Isso é um indicativo de que foi bem sucedido o experimento, né? Então eles ficam muito focados nessa questão da redução dos sintomas. Só que o Jung vai falar que não, que quando você tem um contato com o inconsciente, não basta você ter a experiência e se sentir bem depois. Na verdade, você precisa tentar interpretar ou compreender aquela experiência através de um certo frame de referência para conseguir integrar ela na consciência e aí dar origem a um efeito duradouro, né? Um efeito duradouro de mudança positiva do comportamento, porque de acordo com Jung, senão, com o passar do tempo, essas fantasias inconscientes iam arrancando a pessoa da realidade, distorcendo a visão de mundo dela, né? Então ele vai escrever até uma carta para um amigo dele, que é o Victor White, falando sobre os psicodélicos, o que ele achava na época, que ele tinha ouvido o caso do Aldous Huxley, que escreveu As Portas da Percepção, né, onde ele descreve as experiências que ele teve com a mescalina. Então o Jung vai falar isso aqui, né, sobre os psicodélicos, né? Essa droga, o LSD, é a mescalina? De fato, ela tem efeitos muito curiosos, vide Aldous Huxley, dos quais eu sei muito pouco. Eu só sei que não tem sentido em querer saber mais sobre o inconsciente coletivo do que o indivíduo consegue através dos sonhos e da intuição. Quanto mais você sabe, maior o peso moral, pois os conteúdos inconscientes se transformam nas suas tarefas e deveres individuais, assim que eles começam a se tornar conscientes. Algumas criaturas empobrecidas, possivelmente, para quem a mescalina seria uma dádiva dos céus, mas eu sou profundamente desconfiado dos presentes puros dos deuses. Você paga um preço alto por eles. Então Jung vai dizer isso, né? Que a partir do momento que você entra em contato com o conteúdo inconsciente, você tem o dever depois de traduzir ele para conseguir compreender o que ele significa para integrar ele na consciência, porque senão ele vai se tornando uma coisa negativa com o passar do tempo. Que ele achava que era muito melhor você ter um contato através de sonhos e dos produtos naturais da psique, porque quanto mais forte a experiência que você tem, maior e depois é o trabalho de compreensão que você vai ter que fazer sobre ela, né? Então por isso que ele achava que um contato muito intenso com o inconsciente não seria benéfico, a não ser no caso das criaturas empobrecidas, que ele fala que estão muito distantes do inconsciente. A gente pode ter que uma pessoa que está totalmente presa na consciência secundária e perdeu o contato com essa forma de consciência mais instintiva, ela pode se beneficiar de um contato inicial com esse inconsciente. Mas o Jung falou que se esse contato continuasse acontecendo, provavelmente em algum momento ele ia se tornar negativo, né? Então ele prefere que isso seja feito por meios mais naturais, como sonhos, né? Porque naturais no sentido de que você produz aquilo naturalmente, sem nenhuma substância química. Então, e isso era a visão, por exemplo, dos xamãs também, né? E sempre foi assim, que você tem uma experiência mística e você tem que integrar ela depois através do estudo do sistema mitológico daquele povo. Então, os xamãs que tinham as experiências de êxtase, de transe e tal, quando eles tinham aquele fenômeno da vocação, eles tinham a experiência inicial e depois eles tinham que passar muito tempo estudando o sistema mitológico da tribo para compreender aquela experiência e só depois ele ia se tornar um curandeiro, né? Ele não podia simplesmente ter a experiência e pronto, eu sou um xamã. Ele tinha que conseguir traduzir aquilo, senão ele era só um doido, né? Então, é essa ideia que o Jung está falando, que sempre a religião, ela propôs esse frame mitológico para interpretar essas experiências, para se orientar nesse mundo dos arquétipos, e que hoje isso falta na sociedade, porque muita gente não tem uma religião, né? Então, a psicologia analítica, o Jung vai falar que é justamente uma alternativa para as pessoas que entram em contato com o inconsciente coletivo e não têm um sistema religioso para compreender essas imagens arquetípicas. E aí ele vai dizer que o ponto de vista psicológico é uma forma de se orientar diante dessas imagens, né? Ele vai escrever isso aqui, então. Né? Isso aqui está no... Essas citações são no artigo que eu escrevi, né? Ele vai falar... não espero que nenhum cristão crente siga o curso dessas ideias que talvez lhe pareçam absurdas. Nem me dirijo também aos felizes donos da fé, mas às numerosas pessoas para os quais a fé se apagou, o mistério submergiu e Deus morreu. Para compreender as coisas religiosas, acho que não há no momento outro caminho a não ser o da psicologia. Daí meu empenho em dissolver as formas de pensar historicamente petrificadas e transformá-las em concepções da experiência imediata.
É certamente uma empresa difícil reencontrar a ponte que liga a concepção do dogma com a experiência imediata dos arquétipos psicológicos, mas o estudo dos símbolos naturais do inconsciente nos oferece os materiais necessários. Então o Jung vai dizer isso aqui, né? De que uma forma de você conseguir se relacionar com essas imagens arquetípicas quando você não tem uma religião para se orientar frente a essas imagens é você olhar elas e compreender o significado psicológico delas, né? E isso, eu acho que o Jung teve um insight muito bom aí e que realmente na falta de um frame para você conseguir interpretar essas experiências, elas mostram um efeito negativo. Né? Um exemplo que um amigo me contou recentemente é de um rapaz que foi tomar ayahuasca e entrou num transe e começou a conversar com o fogo e entendeu que ele tinha que entrar no fogo. E entrou na fogueira e morreu queimado. Né? Ele estava tomando sozinho. E você vê que na religião esse tema de entrar no fogo ele é muito recorrente, né? Por exemplo, a gente acabou de passar do dia de Pentecostes, agora essa ideia do fogo que desce do céu e queima e transforma a pessoa, a transformação como esse incêndio. Se você conseguir interpretar ele por esse frame, você consegue lidar com esses conteúdos de uma forma simbólica, muito mais segura, né? Do que você fazer uma interpretação errada, pode ser uma coisa muito fatal. Então, por isso que eu acredito que Jung teve um insight muito profundo quando ele notou que existia a necessidade de um frame de referência para você interpretar esses símbolos de uma forma que seja positiva, né, para a pessoa, e não um concretista que pode levar você a se autodestruir, né, se você entender que, por exemplo, tem que fazer um autossacrifício ou qualquer coisa desse tipo. Então, é aí que a visão do Jung vai diferir da visão atual, de que se reduzir os sintomas está tudo bem. Para o Jung, ele falou, não, você só começou o trabalho, agora você tem que compreender essas fantasias para que no longo prazo elas não te causem algum problema. Então é basicamente essa a ideia que eu debato ali no artigo, né? Mas também são essas duas coisas, né? A importância de um frame de referência para entender essas experiências e como os experimentos com os psicodélicos podem mostrar o padrão de funcionamento cerebral que está relacionado com o conceito de arquétipo do Jung. Então são essas duas coisas que eu coloco ali no artigo, né? E que eu espero ter conseguido passar aqui também para vocês. De qualquer maneira, o artigo completo está na descrição do vídeo. Então é isso, gente. Se inscrevam no canal, deixem o like, comentário para ajudar o canal a continuar crescendo. E em breve eu retorno com outros vídeos.